Shalom, Raberim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. Hoje com a Parashá Vayetze. A porção da Torá desse Shabat continua com a história de Yaakov Avinu. E como em muitas das porções do livro de Bereshit, há uma enorme quantidade de material interessante nessa Parashá. E muitas maneiras de compreender e abordar esse material. Essa Parashá contém um dos meus episódios favoritos da Torá, que é a cena do sonho da escada de Yaakov. Yaakov, que é o terceiro patriarca do povo judeu. Na semana passada, na Parashá de Toledot, Rivka, a esposa do nosso patriarca Yitzhak, teve uma gravidez super difícil, enquanto os gêmeos se acotovelavam dentro da sua barriga. Nós vimos que ela foi consultar a Hashem sobre isso, e a resposta de Hashem para ela foi que duas nações estavam dentro do seu ventre e que o maior serviria ao menor. Essa semana, a Parashá Vayetze descreve a viagem do nosso patriarca Yaakov e a sua vida em Haran, na casa de Lavan, o irmão de sua mãe. Sua viagem tinha duas finalidades: encontrar uma esposa e fugir da fúria assassina de seu irmão Esav. A Parashá termina com o retorno de Yaakov à terra de seus pais, Abraham e Yitzhak. Essa viagem deve ter sido muito dura para Yaakov. Se você lembra bem, Yaakov não era aquele aventureiro como seu irmão Esav. Ele tinha uma personalidade super tranquila desde seu nascimento. Ele preferia ficar em casa com a sua mãe em vez de sair para o campo para caçar. Ou seja, a ordem para que ele deixasse a sua casa para ir para uma terra desconhecida em busca de um futuro incerto lembra muito a história de seu avô Abraham. A diferença é que Abraham Avinu saiu pela ordem divina e tinha a segurança de Hashem de que aquela viagem seria bem sucedida e guiada por ele. Mas no caso de Yaakov, ele está saindo depois de ter, de certa forma, enganado seu pai, tendo se passado por seu irmão. E tudo ficava ainda mais complicado, porque ele estava correndo para salvar sua vida da fúria de Esav, que tinha prometido matá-lo. Yaakov estava sozinho, indo para uma terra desconhecida, sem saber o que iria acontecer dali para frente. Nós conhecemos o final da história. Afinal, como seus descendentes, ainda estamos aqui. Mas naquele tempo, o nosso patriarca nem sonhava, ou melhor dizendo, no meio do caminho, tendo já anoitecido, Yaakov se deitou para descansar antes de seguir sua longa viagem até Haran. Ele dormiu e teve um sonho profético. No seu sonho, ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E nessa escada haviam anjos que subiam e desciam. E lá no topo dela estava Hashem. Hashem então garantiu para Yaakov que o acompanharia em sua jornada, que o protegeria, que supriria todas as suas necessidades e que o faria retornar até a terra dos seus pais. Enfim, Hashem repete para ele todas as promessas que havia feito ao patriarca Abraham quando ordenou que ele saísse da sua terra para vir para a terra de Israel. Tá aí, agora sim, agora Yaakov tem aquilo que ele precisava. Esse evento é considerado como o despertamento espiritual de Yaakov. Essa visão mudou a sua vida, o seu comportamento e o seu comprometimento com Hashem e com a verdade. É aqui que ele assume o papel de antepassado espiritual do povo judeu, avançando nas promessas que foram feitas ao seu avô Abraham, não apenas para receber a terra prometida, mas para ser uma influência duradoura para todas as gerações dos seus descendentes. E não só dos seus descendentes, mas para todos os povos. Quem é que não conhece Abraão, Isaac, Jacó? E quando Yaakov acorda daquele sonho incrível, ele fez uma promessa, como está descrito: se Hashem permanecer comigo, se ele me proteger nessa jornada que eu estou fazendo, e me der pão para comer, me der roupas para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, Hashem não só será o meu Elohim, mas essa pedra que agora eu coloco como um monumento memorial será a casa de Elohim. Yaakov acordou de seu sonho cheio de admiração.
deliciando-se com a presença do Elohim único e verdadeiro. E por esse motivo, ele chamou o nome daquele lugar de Beit El, ou seja, a casa de Elohim. E segundo a nossa tradição, é por causa disso que mais tarde, nesse mesmo local, o templo sagrado foi construído. O sonho de Yaakov não é sem significado. Ele viu exatamente aquilo que ele precisava ver naquele momento. A escada simbolizava para ele uma conexão entre a terra e o céu, um meio que podia ser usado para que ele elevasse a sua vida e trazer as bênçãos de Hashem até o mundo físico. Os nossos sábios de sagrada memória, usando os métodos mais avançados da interpretação judaica, disseram e ensinaram o seguinte: eles viram uma relação entre a escada de Yaakov e o Monte Sinai, por exemplo. Eles viram também uma relação com o altar do templo e o trono da glória. Todos esses são meios que possibilitam o ser humano elevar a sua vida e se conectar com Hashem. Na verdade, existem muitas outras aplicações para a escada do sonho de Yaakov. Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, por exemplo, disse a um dos seus discípulos chamado Netanel Bartelamion, que é mais conhecido no Ocidente como Bartolomeu, um jovem muito piedoso, muito estudioso da Torá, que quando ele reconheceu em Rabbeinu Yehoshua de Natzrat as características do Mashiach de Israel, ele disse para Netanel: porque eu te disse, eu te vi quando estava debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores do que essa você verá. E disse ainda mais: em verdade eu vos digo que daqui em diante vocês verão os céus abertos e os anjos de Hashem subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Rabbeinu Yehoshua usa aqui a imagem do sonho de Yaakov para ensinar uma coisa sensacional aos seus talmidim. Agora, os seus discípulos estariam no lugar do patriarca Yaakov, tendo a mesma visão que ele teve, mas no lugar da escada estaria o seu mestre, o seu rabino. Ou seja, o que Rabbeinu Yehoshua estava ensinando aos seus talmidim era que a credibilidade que eles estavam depositando nele não seria em vão. Que ele, através dos seus ensinos e ações, se tornaria para eles um meio de elevação espiritual, ou seja, uma conexão com Hashem. O rabino Jacob Immanuel Shohet, de bendita memória, no livro Dimensões Hassídicas, afirma algo muito semelhante a isso. Ele diz o seguinte: o tzadik é como a escada no sonho de Yaakov, da qual se diz: subiam e desciam por ela. Pois, assim como ele é capaz de derrubar a impureza, ele é capaz de fazer com que toda a sua geração se eleve. Então ele disse o seguinte em referência ao Mashiach: este é o tzadik que é capaz de unir todos os mundos. Assim como ele próprio, por um lado, está ligado a Hashem e por outro aos mundos, ele une todos à divindade. Assim, ele é o intermediário entre eles, um canal que serve como um caminho em ambas as direções. E para concluir, ele diz o seguinte: assim como o tzadik é o caminho para as influências divinas no mundo em geral, ele também é um intermediário para que as pessoas de sua geração ascendam à divindade. Isso não é sensacional? Ou seja, através do Mashiach, nós temos a oportunidade de nos elevar, de nos conectar com Hashem e com a espiritualidade verdadeira. Não baseado em uma religião, mas através da Torá e das mitzvot. A escada simboliza a capacidade de subir, passo a passo, e alcançar a compreensão mais profunda e mais elevada do nosso Elohim. Que os méritos do nosso Mashiach e Yehoshua de Natzrat, o grande tzadik, possam nos despertar e nos fazer alcançar a elevação espiritual, assim como o nosso patriarca Yaakov também alcançou. Shabbat Shalom.